Oi, meu povo, boa noite, galera do Insta, boa noite, galera do YouTube. Estamos aqui para falar hoje sobre atendimento com adolescentes. Na nossa primeira live do ano, estou animadíssima, morta de saudades de vocês, tá? E doida pra gente conversar. muito, bastante. Estamos ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram, tá? E vamos falar de atendimento com adolescente. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a adolescência é uma fase que compreende, né? Que começa a partir dos 12 anos de idade, né? Mas aí a gente tem o que a gente chama de pré-adolescência, né? Que é a galera que está entrando na adolescência. E é uma fase que tem suas especificidades. E aí a galera que começa a ficar um pouquinho mais velha, 15, 16, que já é uma outra fase da adolescência, né? O meiozinho da adolescência, 17. Aí a galera que entra no 18, que fica de maior, que fica aquela coisa, né? Posso ser preso, já posso beber, já posso dirigir. Muitas possibilidades aparecem para esses adolescentes. E eles estão muito mais pertinho lá da vida adulta e saindo da adolescência do que na adolescência em si. E essa adolescência às vezes se estende por mais tempo, e aí perdura a fase inicial da vida adulta. Então a gente fala de adolescências, né? Muito mais do que de adolescente. E justamente por ser adolescências, a gente precisa perceber formas diferentes da gente atuar com esse público, né? Não dá pra gente atender uma criança ou um pré-adolescente de 12, 13 anos do mesmo jeito que a gente vai atender um adolescente de 16, 17, 18. Não dá pra atender do mesmo jeito, né? Assim como eu tô falando, uma pessoa que tá entrando na faculdade, que tá entrando na vida adulta, que ainda é adolescente, né? É considerada adolescente. E que tá vivendo muitas vezes um grande conflito justamente por estar saindo da adolescência. Do mesmo jeito que a criança vive o conflito de estar saindo da infância, o adolescente vive o conflito de estar saindo na adolescência. É um desespero, né? E aí, virei adulto, faço o quê? Preciso pagar minhas contas, preciso trabalhar, né? Enfim. Então, são fases completamente diferentes. E a gente não pode, enquanto psicólogos da adolescência, atendê-los todos do mesmo jeito, tá? Nem todo psicólogo que atende criança atende adolescente. É ou não é? Lembrei do filme de Ariano Suassuna. Mas muitos psicólogos que atendem criança atendem adolescente também, né? E aí alguns ficam ali naquela fase da pré-adolescência, do início da adolescência até 16, 17 no máximo, e outros atendem a fase da adolescência, saindo da adolescência, que é o meu caso, né? Eu atendo a galera de 20, a galera de 23, 24, a galera que tá na faculdade, a galera que tá se formando, né? Então, é um outro tipo de adolescência. E aí eu atendo da criancinha mesmo até essa galera que tá entrando na fase adulta, né? Então, eu vivo aqui no processo terapêutico todas essas fases. E muitas vezes encontro aqui recém-adultos ou recém-saídos da adolescência com muitas questões mal resolvidas da infância, né? Muitas. Principalmente a galera que tá entrando na vida adulta que nunca fez terapia antes, né? Então não ressignificou nada, não trabalhou nada, não elaborou nada, né? E aí eu preciso às vezes fazer uma retrospectiva com essa galera da infância pra gente poder remodelar, pra gente reestruturar, pra gente reeditar essa infância para que a gente possa conviver em paz na adolescência. Então, gente, atender adolescente não é uma coisa simples, tá? Não dá simplesmente para falar, eu atendo criança, atendo adolescente, porque são coisas muito diferentes, tá? E a gente vai encontrar, inclusive, atendimentos de adolescentes saindo da adolescência com família ainda muito envolvida com esse adolescente quase adulto, né? Com famílias que, inclusive, invadem esse lugar do processo psicológico, né? Por exemplo, eu atendo aqui jovens adultos de 22, 23, que às vezes os pais mandam mensagem pra mim falando, tô precisando conversar sobre fulano com você.
né? E sobre fulana com você. E eu falo, ó, não é assim que a coisa acontece, né? Você precisa conversar com fulano para que fulano entrar em um acordo com você para ver se vai rolar essa conversa entre a gente, como essa conversa vai rolar, né? Então os pais ainda entendem esses jovens adultos como adolescentes, principalmente se são pessoas que dependem financeiramente desses pais ainda, né? Então é difícil a gente ter esse desligamento. E isso, óbvio, está interferindo ali naquele processo psicológico que aquele jovem adulto ou adolescente saindo da adolescência está vivenciando, né? Tem tudo a ver. Mas é isso, minha gente. Justamente por a gente ter fases, né? Eu quero saber se ninguém vai me dar oi, se ninguém vai falar comigo, porque eu já entrei super séria falando hoje aqui, né? Já entrando cheia de conteúdo, mas a ideia é que essas lives desse ano sejam mesmo de muito mais conteúdo, tá? E menos blá blá blá. Eu adoro blá 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 de vocês. Oi, Lívia! Adoro os blá 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 de vocês. Se deixar aqui eu perco, eu vou fazer uma live um dia só pra gente bater papo, que eu amo, sou apaixonada. Mas eu acho que é importante a gente pensar nas lives como um lugar também de conteúdo, muito conteúdo, né? Pra isso que eu tô aqui. Bia, Beatriz, coraçãozinho, adoro quando vocês mandam coraçãozinho, falam comigo, tá? Eu me sinto um pouco carente se vocês não falam comigo, por favor, falem comigo. Me deem oi, tô vendo um monte de gente conhecida aqui, um monte de gente que eu nunca vi na vida. Então falem comigo, se apresentem, digam da onde vocês são, por que vocês vieram pra cá. Ai, meu Deus, tem uma pessoa gripada, Delícia espanta, saúde, amor, né? Deu um espirro aí, eu tô um pouco gripada também ainda. Eu peguei a gripe lá em Portugal e trouxe pra cá pro Brasil, né? É assim, Portugal sempre trazendo as coisas pro Brasil, às vezes as coisas que não são muito legais, né, minha gente? Desde do descobrimento lá. Oi, Ana. Oi, Flávia. Oi, Renata. Que bom vocês aqui. A Aline já começou 2020 bombando com aquele gás. Amor, eu tô bombando desde janeiro, 1º de janeiro, que eu comecei como? Eu comecei com o grupo no Telegram de 15 dias, né? Então, quem viveu comigo esse grupo no Telegram viveu os primeiros 15 dias do ano coladinho comigo, eu com todo o gás. Aí eu dei um intervalo de 15 dias pra dar uma respirada, viajei. E aí peguei uma gripe básica, por quê? Porque aí a imunidade baixa, porque a gente relaxa, né? Quando a gente tá ligada, quando eu tô ligada é difícil eu ficar doente. Mas toda vez que eu tiro umas férias, um recesso, qualquer besteira que eu relaxo, eu adoeço. É batata, porque o corpo relaxa e fala assim, agora eu posso vir. A gripe fala, agora eu posso ir, que ela tá de folga, né? Aí eu acabo não descansando, tá? E ainda fiquei arrasada porque fiquei gripada em pleno Portugal. Primeira viagem internacional da vida, não dá, né? Fiquei 2 dias no hotel preso, enfim. Vamos fazer uma live ainda falando de Portugal, porque foi massa essa viagem. 1000 coisas pra falar a vocês. Mas a gente vai começar o ano com muitas lives de conteúdo. Toda semana vai ter live. Só não vai ter live se acontecer algum imprevisto, alguma coisa realmente muito séria. Mas a ideia é que toda semana tenha live. Vai ser toda terça agora, não é mais toda segunda. Toda terça, porque eu mudei minha agenda. Toda terça teremos live, embora algumas segundas pode ser que rolem, algumas quintas pode ser que rolem, porque eu quero fazer umas lives com convidados também, que eu gosto, e eu vou fazer uma quinta por mês. A ideia é que seja a última quinta de todo mês, uma live de perguntas e respostas. Só pra gente bater papo aqui, pra vocês perguntarem, eu responder, tá bom? Essa é a Oi, Teof Minas. Ai, amo Minas. Você tava no grupo dos 15 dias, foi ótimo, que massa, Vera, que você gostou. Em junho vamos ter outro grupo dos 15 dias, tá? Vai ser meu recesso de São João. Aline, oi Dani, sou a Aline, moro em Catu, estou na live por participei do bendito grupo do Telegram, adorei suas orientações e agora estarei colada em suas lives. Que massa que vocês gostaram do grupo, foi massa o grupo mesmo. Vera Lúcia lá no YouTube, Vera! Ai, gente, que bom que vocês estão no YouTube falando comigo também. As lives de perguntas e respostas provavelmente serão só no YouTube. Só pra avisar vocês, viu? Então aí a galera tem que se inscrever lá no meu canal. Olhar de Criança, Dani Rita Psi. Senão não vai ver as lives do Perguntas e Respostas. Tem também o canal no Telegram gratuito, que vai ter também conteúdo toda semana por áudio, por vídeo e conteúdos em PDF que eu devo mandar toda semana. Muito canal pra vocês me encontrarem em todos os lugares. Vocês olharem pro lado da Dani Rita, olharem pro lado da Dani Rita, abrir o celular da Dani Rita, vocês vão enlouquecer comigo. E eu com vocês. Mas vamos se concentrar aqui hoje pra gente falar de adolescente, de atendimento com adolescente.
E eu tô falando isso, tô fazendo essa live hoje, especialmente porque eu comecei com a noite, comecei o ano com o primeiro curso online, comecei com um grupo e agora eu tô lançando o curso online de atendimento com adolescentes, né? E justamente por isso tô fazendo a live pra gente falar um pouco sobre isso, pra que eu divulgue esse curso e óbvio, né? A ideia é que divulgue mesmo, porque eu tô fazendo, porque eu quero que todo mundo saiba, mesmo que nem todo mundo faça. Mas é importante que todo mundo saiba, porque tem uma oportunidade aí de ter um cursinho online, que é massa, pra ver durante o ano, né? Fica um ano pra você ter acesso. E a gente vai ter live lá também, fechado, só do grupo. E a gente vai ter um canal no Telegram só do grupo. Na verdade, já tem. Quem entrar vai fazer parte dos que já existem, né? Pra que vocês também aproveitem conteúdos e coisas que já foram faladas. E aí é massa quem vai entrando depois, né? E a live hoje é pra gente falar um pouco sobre isso, né? A gente debater um pouco sobre a importância do atendimento com adolescente, porque a gente não pode fazer a mesma coisa que a gente faz com criança, porque são coisas diferentes, tá? A começar do começo. E é isso que eu quero começar a falar aqui com vocês, né? Porque esse começo é o quê? Vou pegar água aqui. Esse começo é como a gente faz o primeiro contato, que normalmente quem procura é a família, principalmente os adolescentes mais novos, 12, 13, 15 anos. Mais do que isso, eles começam eles mesmos, às vezes, com interesse de fazer terapia. Mas, basicamente, vem com a demanda familiar, por uma demanda escolar, às vezes por uma demanda judicial, um adolescente que está vivendo fase de separação dos pais, e aí questão de guarda. E aí esse adolescente vem, a gente vai falar sobre isso mais no finalzinho, porque é importante a gente falar uma coisa que marca isso, tá? E normalmente a gente recebe aquele contato do pai e da mãe, classicão, como é na infância, né? Pessoal do YouTube, vocês estão me ouvindo? Porque eu botei um microfone com vocês, vocês podem me dar o ok que vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo direitinho pelo YouTube? Então, assim, quando eu recebo esse contato dos pais, por exemplo, que querem que o adolescente faça o processo terapêutico, principalmente quando a gente fala aí de um adolescente de 15, 16, 17, aí a primeira coisa que eu pergunto, o adolescente tá sabendo, topou, né? O adolescente tá por dentro de que vai fazer um processo terapêutico? E como é que ele tá aceitando isso? Ele tá querendo, e aí eu já fico sabendo como é esse momento inicial. Se tem essa demanda do adolescente também, se não tem. Se é um adolescente que vai vir mais resistente, se é um adolescente que vai vir mais com bloqueio, porque ele não está interessado em fazer esse processo terapêutico, está vindo de uma forma mais forçada, né? E aí, a partir desse momento, eu já conduzo de um outro jeito com essa família. Se é um adolescente acima de 15 anos, eu falo, ó, essa primeira sessão vai rolar a entrevista inicial com vocês, mas essa primeira sessão precisa ser combinada com o adolescente. Então, eu preciso que vocês combinem entre vocês, e isso é importante para eu estabelecer um vínculo com o adolescente, senão o processo terapêutico vai dar errado, não vai dar certo. Então, eu já aviso para os pais de cara como é que vai ser. E que eles precisam combinar com o adolescente. Quem vai vir primeiro, vocês ou ele? Vocês vão vir juntos ou separados? Entende? E aí eles combinam. Não tem como os pais fingirem isso pra mim, porque os pais já ficam sabendo que se eles fingirem isso pra mim, me enrolarem, já é um fator pra dar errado o processo terapêutico, eles vão me pagar como em vão. Que eu deixo isso claro pra eles. E é importante que a gente deixe, tá? A gente jogue limpo com os pais. Esclareça tudo do início, porque quando você faz isso no início, a chance de dar problemas depois é muito menor, você minimiza, tá? Então, os pais combinam. Então, às vezes, o adolescente fala, não, eu quero ir primeiro, então ele fala, eu quero ir junto. Então, ele fala, não, eu quero que vocês falem primeiro e depois eu vou. E aí, quando esse adolescente chega, eu já boto todo mundo, né, um na frente do outro. Então, eu falo, seus pais avisaram que eu pedi pra vocês combinarem quem vinha primeiro ou não, né? Vocês combinaram mesmo, foi exatamente assim como eu pedi. E aí eu já começo a formar um vínculo com esse adolescente, de confiança principalmente, tá? E aí, nesse momento, eu vou fazer um contrato com o adolescente, falando do sigilo, falando que eu vou dar devolutivas para os pais.
Em que medida é que eu vou dar? E como é que vai ser essa devolutiva, tá? Que será tudo combinado com um adolescente. Que eu vou falar sobre a minha percepção do adolescente e não sobre o que o adolescente me fala, né? Isso eu, inclusive, não faço só com adolescente, faço com criança também, principalmente as mais velhas. Massa, o áudio tá ok, né? Massa. Então, esse meu primeiro contato com o adolescente, ele é crucial para formar um vínculo, para que esse adolescente confie em mim e se abra e fale sobre qualquer coisa. E isso é um problema muito grande na maioria dos profissionais. Muitos falam, inclusive eu abri a caixinha de conversa hoje e muita coisa que os psicólogos falaram de dificuldade que tem em atender adolescente é o silêncio do adolescente, é a fala do adolescente que não existe, né? O adolescente que não quer se abrir, sabe, gente? E às vezes eu fico, meu Deus, mas isso quase acontece comigo. É raro demais eu atender um adolescente que não fala, que não se abre, que não diz o que pensa, tá? E por quê? Porque eu sou a mais maravilhosa de todas do universo? Também. Tô brincando. Mas não é por isso, é porque eu prezo muito esse primeiro momento do vínculo. Eu trato o adolescente com a importância que ele tem. Eu mostro pra ele desde o início que ele tá ali, porque precisa estar por causa dele e não por causa da demanda que porventura trouxe ele pra mim. Inclusive passando pela demanda judicial, né? Eu já atendi um pré-adolescente que veio por conta de uma demanda judicial e ele chegou extremamente bloqueado aqui, sem querer se abrir, sem querer fazer nada, achando aquilo uma baboseira, um saco. E eu consegui quebrar a guia dele num tempo muito recorde. Por quê? Porque eu sentei com ele e joguei limpo e falei, repare, você tá aqui por conta de uma demanda judicial. Mas aproveite esse lugar. Aproveite esse espaço, ele é seu. Ele não é da juíza, ele não é do seu pai, ele não é da sua mãe, ele é seu. E eu não tô aqui pra dar um recado pra juíza, eu não tô aqui pra dar um recado pra sua mãe, nem dar um recado pro seu pai, tá? Eu vou ter que fazer o relatório, eu vou ter que fazer a avaliação, eu provavelmente vou ter que aplicar alguns testes com você, mas eu estou aqui, minha intenção maior é por você. Isso aqui tem que ser legal pra você. Isso aqui tem que valer a pena pra você. Que isso não valer a pena pra você, não vai valer a pena pra mim. Então eu faço isso com ele. E às vezes o adolescente se quebra com esse discurso, tá? Com esse jogar limpo com ele. Porque ele fala, poxa, ela tá me dando importância, né? Eu sou mais importante do que a demanda toda que me trouxe até aqui. Deixe claro isso com o adolescente. Agora você não pode ter medo. Você não pode... muitas vezes o profissional tem medo de falar assim, ou com o adolescente, ou com a criança, muitas vezes, porque está respondendo muito mais a uma demanda dos pais, do profissional que pediu para o adolescente ou a criança vir até aqui, do que do adolescente, que é o nosso foco, né? Então, a gente acaba tendo medo de trabalhar com a adolescente, com o adolescente, às vezes até com a criança, da forma como a gente deveria trabalhar. Porque a gente pensa, poxa, se eu não der ibope, ou se eu não der importância para essa família, para essa demanda da família, ou para essa demanda do juiz, eu vou ser um profissional incompetente. Eu não vou fazer o que eles estão querendo. E a gente não tá aqui para fazer o que os pais querem, tá? Isso é a primeira coisa que a gente tira total do místico, né? Eu não tô aqui para fazer o que pai e mãe quer. Eu não tô aqui para fazer o que o juiz quer. Eu tô aqui para atender o adolescente, para atender a criança. Esse é o meu trabalho, tá? Se isso vai sair do jeito que o pai e a mãe quer, são outros 500. Aí é a demanda da família, tá? Que eu acolho, que eu ouço, que eu dou devolutivas, né? Que eu explico, que eu informo, que eu psicoeduco, tá? Mas eu separo o joio do trigo, porque senão eu perco o adolescente, perco a família, eu perco todo mundo. Tá, minha gente? Então não dá pra ter medo de criar vínculo. E se a gente tem medo de criar vínculo, não rola o vínculo, tá? Pensa num vínculo normal, com qualquer pessoa que você conhece. Pra gente criar vínculo com alguém, pro vínculo ser fortalecido, pra ele existir, precisa, antes de qualquer coisa, confiança. Esse é o nome, sabe, o segredo. Se eu não tenho confiança em você, eu não tenho vínculo com você. Nenhum.
Eu não me identifico nem com você, nem com o seu trabalho. Eu não acredito nas coisas que você está me falando. Eu não acredito na sua intenção em contribuir a partir do seu trabalho com as minhas demandas, tá? Então, quando eu atendo aqui ou criança ou adolescente, eu explico pra ele por que ele quer estar aqui, tá? Primeiro, por conta da demanda que trouxe ele até aqui. Segundo, por conta da demanda dele. Então, eu explico, a gente vai trabalhar as duas coisas, tá? Mas qual é a prioridade? É a sua demanda, porque a terapia é sua. Beleza? Ai, meu Deus, começaram a rir. Psicologia e comportamento. Comecei a atender um adolescente que, quando ia pra sessão, fluía. Mas faltou várias vezes e a mãe dizia que ele não queria ir e falava pra ela que não precisava. Mas a sessão, ele me dizia que queria. Pois é, e às vezes o que acontece com isso? O adolescente, ele não tá falando dele, ele tá falando da família, né? Muitas vezes o adolescente diz que não quer ir por outras razões, e não porque não está sendo bom o processo terapêutico para ele, mas de repente esse processo terapêutico está trazendo muitas implicações na relação familiar, na relação desse adolescente com outras coisas, e ele avisa ou diz para a família que não quer ir, tá? Às vezes até como uma retaliação à própria família, né? Porque a família quer que ele vá, e só por isso ele não quer ir. Entende? Mas quando ele chega no processo terapêutico e ele vê que é legal e ele fez o vínculo com o terapeuta, ele vê que é importante, ele gosta e ele se beneficia daquilo, mas ele não quer dar o braço a torcer. A gente tem que entender que o adolescente é por si um ser de contrariedade. E é importante que seja, porque se o adolescente não contrariar, tem alguma coisa ali que está errada, né? Tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Então o normal é que ele contrarie, e ele vai contrariar justamente a imposição formal, que é normalmente a imposição do pai e da mãe. Então, isso tudo precisa ser avaliado, precisa ser analisado, tá? Precisa ser conversado, inclusive com o adolescente, né? Joga limpo com ele e fala, ó, seu pai e sua mãe tá sempre me dizendo que você não quer vir. O que é que tá acontecendo mesmo? Realmente você não quer vir ou você só tá dizendo pra eles que não quer vir? Entende? E aí as coisas se abrem. A luz aparece no fim do túnel. Já trabalhei com médica socioeducativa e minha postura era essa. Pois é. Com medida. Com medida socioeducativa. Pois é, eu trabalhei com medida socioeducativa também quando eu trabalhei no CREAS. Trabalhei 3 anos com adolescente que cometia algum delito, né, alguma infração. E a gente fazia medida socioeducativa meio aberto, que é acompanhar esse adolescente, acompanhar essa família. E deu muito trabalho, porque era bem difícil, porque eram adolescentes que tinham uma realidade muito difícil, tinham outras demandas muito importantes a serem resolvidas, inclusive antes da gente entrar num acompanhamento terapêutico com eles, que era uma demanda de saúde mesmo, né? Muitos adolescentes que usavam drogas, que iam drogados para o processo terapêutico, para o acompanhamento terapêutico, na realidade, que eu trabalhei no CREAS, que passavam por muitas privações, por muitas outras necessidades de outras ordens, econômicas, sociais, culturais, de saúde. Então a gente trabalhava com uma gama muito maior, muito mais aberta de problemas sérios e que implicavam diretamente no acompanhamento terapêutico, né? E quem vive uma experiência dessa, pega qualquer coisa que vier pela frente e tá achando massa. Porque dá trabalho, é complicado. Psicologia e comportamento. Eu busco sempre perguntar ao adolescente se ele sabe por que está ali e se concorda que a terapia pode ser importante. Com certeza. Essa é a pergunta clássica pra gente fazer para todo mundo que a gente atende, principalmente criança e adolescente, tá? Ah, Dani, se criança não atende, né? Vindo aí puxando a sardinha um pouco pro lado da criança. A criança entende. E a gente, deixa eu te explicar uma coisa aqui pra vocês. Coisa que é muito séria. A gente nunca pode pensar que a criança não vai entender alguma coisa. Porque eu tô fazendo um julgamento que é meu. Eu que tô dizendo, eu que tô pensando que ela não entende. Eu não sei se ela não entende, né? Então eu preciso falar pra ela, eu preciso comunicar pra ela. A partir do momento que eu comunico, inclusive o adolescente, aí essa criança ou esse adolescente vai mostrar pra mim, vai me dizer se entendeu ou não aquilo que eu falei. E aí cabe a mim explicar, cabe
cabe a mim falar de uma outra forma, né? Porque assim, ó, gente, eu atendo crianças aqui de 4 anos que na minha cabeça ela tem 10, tá? Eu atendo adolescentes de 16 que têm uma maturidade de 4, entende? Então a gente não lida só com a idade cronológica da criança, tá? Biológica. A gente lida também com a maturidade dessa criança e desse adolescente, que muitas vezes passa por uma coisa muito maior do que a idade cronológica, né? Daquela fase de desenvolvimento, daquilo que a gente espera para aquela fase de desenvolvimento que ele se encontra. Então a gente nunca pode subestimar ou querer achar que a gente sabe que aquela criança ou que aquele adolescente vai entender ou não alguma coisa antes da gente dizer. Então a gente precisa tratar eles como se eles entendessem sim, tá? E a partir disso, a gente vai clareando o que não ficar bem entendido. E muitas vezes eles entendem, mas eles fingem que não entendem. Por quê? Porque eles não querem ser mobilizados com aquilo. Então, para muita criança e para muito adolescente, é muito mais interessante fingir que tá vindo para cá só para brincar. Fingir, né? Não, nem fingir, mas assim, não esmiuçar isso logo de cara. Mas eles sabem. Eles sabem que eles estão aqui e que é para muito mais do que brincar. E que eles sabem que a brincadeira é só um caminho, é só uma ferramenta. Eles sabem isso, às vezes, muito melhor do que a família. Por quê? Porque eles estão vivendo com a gente. Eles estão direcionados com a gente. Agora, óbvio, para que eles saibam disso, eu tenho que agir conforme isso aí, né? Eu não posso ser um psicólogo, eu não posso ser um profissional que fica enrolando a criança e adolescente aqui, porque a gente prevê que ele não vai entender nada. Eles entendem. Se liguem. Por hipótese, eu pensei nisso, que era um comportamento de contrariar a mãe. Pois é. E a gente tem que pensar em várias hipóteses, sabe? E diante dessas hipóteses, a gente esclarece para eles que é a hipótese que a gente está tendo. Isso é isso mesmo, né? Eles podem confirmar ou não aquilo, né? Isso é muito bacana, inclusive. Renata Ribeiro, Dani, quando você percebe que o vínculo foi estabelecido com o adolescente, quando ele está confiando em mim, quando ele se abre, isso é uma coisa clara, tá? Adolescente que não tem vínculo não se abre. Adolescente que não tem vínculo não fala nada. É o adolescente que vai ficar mudo. É o adolescente que vai resistir. É o adolescente que vai falar, saco. Né? E assim, ó, até ele criar o vínculo, ele vai passar por essas fases muitas vezes. Né? Ele vai te testar. Então, aquele adolescente que vai botar a cara, sabe, o pé pra cima, que vai olhar pra sua cara e falar, sabe? Que vai falar, não tem nada de interessante pra fazer aqui, não tem nada de bom pra fazer aqui, que vai desdenhar desse lugar, né? E aí, adoro aquele ditado que diz que quem desdenha quer comprar. Tá? E às vezes alguns adolescentes demoram mais para se estabelecer o vínculo porque eles estão ali muito mais resistentes, porque a própria demanda deles trazem isso como uma coisa importante de ser trabalhada, né? É o adolescente que já tem dificuldade de confiar em qualquer um, né? Então ele não vai chegar confiando em você, ele nunca viu você. Ele não sabe a que serviço você está fazendo, né? Para quem você está prestando aquele serviço. Então ele entende muitas vezes que você está prestando serviço para o pai e para a mãe, você está prestando um serviço para a juíza, né? Que pediu para ele ir para ali. Você está prestando serviço para a escola, né? Até ele ter certeza que você está prestando serviço para ele, você precisa provar para A mais B, né? E aí você prova para A mais B como? Resistindo à resistência. Isso significa o quê? Que esse adolescente muitas vezes ele vai repetir muitos jogos, porque é o lugar de segurança dele, é a zona de conforto dele, né? Onde ele se sente seguro. Então ele vai querer jogar durante um ano com você, tá? E você precisa resistir, você precisa persistir, né? Você precisa continuar firme e forte ali, naquele desejo, naquela necessidade de repetição, né? E deixar o mais à vontade possível, tá? Às vezes eu testo também o vínculo com o adolescente, eu faço isso com criança também, sugerindo alguma coisa que é uma coisa que normalmente eu não faço. Que é sugerir alguma atividade, ou algum jogo, ou alguma brincadeira. E aí, quando eu sugiro e eu vejo a resposta que vem de lá, eu sei se o vínculo está formado ou não. E isso é outra forma, outro sinal legal da gente perceber se tem vínculo ou não, tá?
Eu não aconselho vocês fazerem isso logo de cara, nos primeiros atendimentos. Por quê? Porque eu sei que não tem vínculo. Naturalmente, os primeiros atendimentos não tem vínculo, a não ser que, sabe, às vezes, tipo, no primeiro, já fisgar aquele adolescente ou aquela criança. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. Isso é a exceção, tá? Então, a gente vai ainda construir o vínculo. E, às vezes, o que acontece? Até rola do vínculo ser rápido. Só que acontece alguma coisinha, alguma merdinha ali no caminho, e aí volta tudo pro estaca zero, né? Porque se o adolescente perceber que você não é de confiança, ele achou que era, aí piora mais ainda a situação. Porque ele confiou primeiro, você quebrou a confiança dele, e aí, meu amor, para refazer, reconstruir isso, dá outro trabalho, que é pior do que começar a construir um vínculo do zero, tá? Porque você não vai mais construir do zero. Você vai construir do -2, do -3, do -10. Tá? Então, muito cuidado, gente. Porque esse primeiro momento, você não tá só avaliando adolescente, não. Esse primeiro momento, você tá criando o vínculo com eles. Inclusive, para avaliar, eu só consigo com vínculo. Sem vínculo, eu não avalio nada. Por quê? Porque ele não vai abrir a boca. Porque ele não vai participar de nada. Porque ele não vai querer fazer nada. Porque ele não vai querer se expor. Porque ele não vai querer se mostrar. E como é que eu avalio alguém que não quer se mostrar? Com alguém que não quer dizer quem ele é? Com alguém que não está interessado no meu interesse por ele? Sacaram? Então, o vínculo é o mais importante com o adolescente. É com a criança, é. Mas com o adolescente ainda é mais. Muito mais. Né? E assim, ó, para que eu consiga engajamento da terapia do adolescente, eu preciso do vínculo. Para que eu consiga que o adolescente confie no terapeuta e saia do silêncio, eu preciso do vínculo. Para que eu consiga diminuir a resistência desse adolescente ao processo terapêutico, eu preciso do vínculo. Para que o adolescente faça terapia porque quer e não porque é mandado, eu preciso do vínculo. Entendem? Então o vínculo é o principal aí. Sem ele, não tem terapia com adolescente, tá? Então o que é que a gente precisa, Dani, para atender adolescente? Em primeiro lugar, saber construir vínculo com ele. E aí, a gente vem para um outro problema, porque a gente só sai de problema para entrar em problema, né? Que é saber construir esse vínculo. Que é entender o que é um vínculo terapêutico. Muitos psicólogos entendem vínculo como, por exemplo, deixar o adolescente ou a criança levar alguma coisa daqui para casa. E não necessariamente isso é criar vínculo, tá? Isso às vezes é comprar o adolescente. Então, muito cuidado para que vocês não se percam no caminho do vínculo. E ao invés de estar construindo um vínculo com o adolescente, vocês estarem construindo uma relação de apego, vocês estarem construindo uma relação de dependência, vocês estarem construindo uma relação de troca, né? De compra e venda, tá? Vocês estarem construindo uma relação fake. E adolescente, mais do que ninguém, sabe o que é uma relação fake. Porque eles sabem muito mais coisas do que a nossa van filosofia pode imaginar. Adolescente não é besta. Adolescente não é burro. Adolescente saca quando a gente tá meio fake também. Adolescente saca quando a gente tá querendo dar enrolada. Adolescente saca quando a gente tá ali a serviço da família e não dele. Saca, tá? E aí a gente tem que ter cuidado, porque se eles sacam e se compram isso, eles não vão se vincular. E muitos adolescentes não se vinculam, não é porque eles são difíceis, não. A gente adora botar a culpa neles, né? É porque a gente é ruim. Porque a gente não faz trabalho direito. Porque a gente não aprendeu. Porque a gente tá atendendo por atender, sabe? Porque a gente saiu da faculdade, se formou e achou que por isso a gente é bom psicólogo, porque a gente tá formado, porque a abordagem XYZ diz que é pra fazer assim, daquele jeito, e a gente vai seguir igual um cavalo no cabresto, né? Me perdoem aí a galera que, né? Mas é porque eu sou meio aversiva a isso. E a gente vai dar com os pés na bunda. Às vezes vai dar com os cavalos na água, às vezes vai dar tiro no pé, tá? Porque a gente vai estar fazendo tudo menos criando vínculo terapêutico. A gente vai estar sendo tudo menos terapêutico. A gente vai estar sendo tudo para aquele adolescente, menos o que ele realmente precisa que a gente seja.
Então, muito cuidado, tá? Porque a gente não pode querer se arvorar em atender um público sem saber e sem ter certeza do que a gente está fazendo. Ah, Dani, mas eu acabei de me formar, tá? O que é que eu faço? Supervisão. Em primeiro lugar. Ah, Dani, não tenho dinheiro para supervisão. Não tem problema, amor. O dinheiro que você tá ganhando daquele adolescente, você vai pagar a supervisão dele. E se tiver que pagar um pouquinho a mais, pague. Porque se você atender aquele paciente primeiro bem, com capacitação, com o apoio de um supervisor, tá? Sabendo o que você tá fazendo, dele você parte para 10. Daqui a pouco você tá pagando supervisão porque você tá afim, né? Porque a coisa flui, tá? A gente precisa aprender a investir. Quando a gente começa a atender, a gente está investindo na gente mesmo. É um negócio. A gente está abrindo, a gente está empreendendo. Ninguém nesse mundo que abre uma empresa, que abre um negócio, vai ganhar dinheiro no início. Ninguém, tá? A gente investe no início. A gente gasta no início, tá? No início o dinheiro só sai, minha gente, para que ele entre depois de uma forma perene, sem parar. Se você no início já pensar em querer já só ganhar, e não investir, não dar nada em troca, e não gastar nada, você está fadado ao fracasso, a não ser que você tenha uma puta sorte, tá? Porque ou então você é muito bom, muito inteligente, muito fora da curva, e você vai se dar bem fazendo as coisas sozinho, sem ajuda, sem apoio, sem aquele ajuste do outro que tem mais experiência, sabe? Pra colocar a coisa, encaixar. É muito difícil você começar a atender sem saber o que fazer, porque você começa sem saber o que fazer e não fazer bobagem. Todo mundo que começa a atender sem o apoio de uma supervisão vai fazer bobagem. E aquela bobagem, ela pode ter uma consequência leve, média e grave. Vai pagar pra ver? Vai pagar pra ver? Eu nunca paguei. E olhe que mesmo assim fiz bobagem. Porque a gente não escapa de fazer bobagem, tá? Só que aí teve impacto leve, por quê? Porque eu tinha supervisão. Maria Kali, eu quero fazer supervisão com você. Vem, amor, vambora. Vambora pra supervisão. Enfim, aí teve uma coisa que foi interessante também, da enquete que eu coloquei aí, das perguntas, e eu acho massa quando eu faço essa enquete e vocês respondem. Por quê? Me dá ibope? Não, porque aí eu tenho mais condição de saber exatamente onde é que tá o calo de vocês para poder investir nisso, porque eu tô aqui investindo, né, minha gente? Eu tô aqui vendendo meu trabalho, né? Eu tô aqui vendendo meu peixe. E para que eu possa vender o melhor peixe para vocês, eu preciso entender qual é o peixe que realmente vocês querem consumir. E para isso vocês precisam me responder quando eu lanço lá as perguntas, tá? É importante para vocês. E é importante para que eu saiba exatamente o que é importante vocês saberem. E aí eu vou diretamente na fonte, aonde o sapato dói, tá? E aí quando eu fiz a pergunta qual é a maior dificuldade de atendimento de adolescentes com vocês, uma pessoa colocou uma coisa muito interessante assim pra mim. Uma colocou, pra mim, Dani, é muito complicado atender adolescente que vem porque é obrigada pelo pai e pela mãe. E aí eu falo, você atende porque eu não atendo adolescente que vem obrigada pelo pai e pela mãe. Não atendo. Eu não atendo adolescente que vem obrigada. A não ser que no primeiro momento eu atendo pra conseguir, né, criar o vínculo. Isso aí eu vejo que o vínculo não rendeu, que isso é muito difícil acontecer comigo. Não me lembro, inclusive, quando aconteceu isso. Não me lembro. Mas pode ser que role. Aí não tem jeito, e essa adolescente tá vindo mesmo por obrigação, e aí eu não atendo porque não vai acontecer terapia por obrigação, tá? Aí uma pessoa falou assim pra mim, tá, Dani, e se não vier por conta do pai e da mãe, mas por um processo judicial, que é uma coisa maior, né? E aí você não vai atender? É isso, eu vou atender, mas eu vou atender sempre trabalhando para que o adolescente perceba que aquele espaço é dele e não do juiz, e não do processo judicial, e não da briga de guarda, tá?
E aí eu posso persistir mais tempo, porque dá mais trabalho mesmo. Eu atendi um adolescente uma vez que veio por uma questão de guarda, de briga judicial dos pais. E eu atendi o adolescente por 1 ano. E aí as coisas foram resolvidas da guarda e o adolescente continuou. E aí o adolescente chegou pra mim e falou assim, mas eu não preciso mais vir, né? Porque assim, tipo, eu tava vindo para resolver isso resolveu, por que eu vou continuar? E aí eu falei assim pra esse adolescente, mas olha só que massa, a partir de agora você vai vir por sua casa. E a gente vai poder fazer alguma coisa por você. Não é massa? E aí ele olhou assim pra mim, parou, pensou, falou, interessante, né? E aí a coisa virou a chave a partir desse momento. Esse adolescente que tinha muitas resistências, quebrou as resistências e começou a trabalhar as suas questões aqui. Inclusive, a gente fez um dia aqui uma retrospectiva muito legal de como ele chegou, de como era a postura dele corporal aqui. E ele imitando como ele mesmo fazia. Aí esse dia eu quis chorar de emoção, porque eu vi esse adolescente se entregando para o processo terapêutico dele a partir desse momento, né? E não mais porque para cumprir uma obrigação. E foi lindão, né? A minha sorte foi que eu consegui criar um vínculo com ele, mesmo ele vindo com obrigação. Então ele vinha por obrigação, mas gostava de vir, tentava conseguir ganhar alguma coisa para ele, mesmo vindo por obrigação, né? Faço sim, faço supervisão online, Nanda. Depois fala comigo no direct que eu mando toda a didática de como é a minha supervisão online, que é muito mais, é uma supervisão muito mais voltada para a prática mesmo, tá? Então, assim, independente da abordagem que você faça, eu faço a supervisão, porque eu trabalho com as abordagens de forma integrativa. Então, eu não trabalho com uma exclusividade de abordagem. E isso pode não fazer sentido para muita gente, mas pode fazer muito sentido para muita gente. Então, eu trabalho com quem faz sentido. Beleza? Aí, quem não faz, vai para o profissional que faz a supervisão com uma abordagem só. E a gente tem lugar para todo mundo nessa vida, né? Ainda bem. Rosana, você é top. Obrigada, Rô. Vocês que são topas. Amou a canequinha do Pequeno Príncipe. Amo essa caneca. Essa caneca é minha paixão. Gente, eu sou muito olhar de criança. Lá em Portugal, tudo o que eu via que tinha a ver com criança, eu queria comprar na minha vida. Ai, gente, eu preciso melhorar com isso, porque eu tô demais. Eu trouxe uma coisa aqui pra falar pra vocês também. Gente, o tempo não passa não, o tempo voa quando eu tô nessa live. Eu tô arrasada. Ai, Lu, faz um sentido pra você? Então faz sentido pra mim, massa. Eu trouxe umas dicas de uns livros que eu leio e que eu consumo, tá? Que pode ajudar muito no atendimento com adolescentes. Primeira dica de livro é o livro que eu, tenho um capítulo escrito de minha autoria. O meu capítulo é sobre infância, que é muito legal. É um livro só de ferramentas terapêuticas, tá? Muito bom esse livro. Tem um link para comprar ele na minha bio. E tem um capítulo aqui que é só de adolescente, que não fui eu que escrevi. Quem escreveu foi Júlia Viana, psicóloga de adolescentes aqui de Salvador. Maravilhosa, psicóloga escolar também. E o capítulo de adolescente dela está maravilhoso. E tem 20 ideias de ferramentas terapêuticas para você trabalhar com adolescente. Então a galera que falou assim, minha dificuldade é trabalhar com recurso, minha dificuldade é fazer estratégias. Gente, tá tudo resolvido aqui nesse livro, ó. Estratégia de intervenção, tá tudo resolvido. Ela começa falando da adolescência, inclusive. Até ela colocou aqui, prefaziou Clarice Lispector, que diz, é curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer. Porque no momento em que tento falar, não só exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Toda arrepiada. E aí, isso aí já fala de cara da dificuldade do adolescente em falar, né? Maravilhoso esse capítulo que Júlia escreveu. Muito bem escrito, Júlia é maravilhosa. E as ideias de ferramentas são ótimas, então quem não tem esse livro, por favor, tenha logo, porque esse é o melhor livro dos últimos anos, tá?
que vocês não vão ter tão cedo na vida de vocês. Inclusive, esse livro tem ferramentas de todas as fases da vida. E tem falando sobre todas as fases da vida. Infância, que é capítulo escrito por mim. A adolescência, por Júlia. A vida adulta, com Kalila Barbosa. Casal, com Chaulube, Anderson Chaulube. Ai, best. E Envelhecência, com Iana Santos. Esse capítulo tá lindo. Gente, comprem esse livro, tá? Por favor. Esse livro tá barato. Tá praticamente de graça. Esse livro é um livro que vocês têm que ter na vida de vocês, de cabeceira. Tem um que eu amo, que é esse aqui, que é uma coleção de Aliana Marcelo de Felice. E essa coleção fala de várias fases da infância. Ela é uma psicóloga da USP maravilhosa. E esse livro aqui é o livro que fala sobre puberdade e adolescência, a afirmação da individualidade. Vocês precisam ter esse livro, quem atende adolescente, tá? Esse livro fala de forma muito clara, inclusive é maravilhoso para os pais, de vários temas que atravessam a adolescência. Puberdade, adolescência, período de crise, descobrir a si mesmo, desejo de independência, mesada, vontade de se isolar, as mentiras do adolescente, adolescente e seu corpo, tatuagem, piercing, sexualidade, ficar e namorar. Inclusive aí a gente já pensa nesse projeto de lei de Damares maravilhosa, querendo fazer um processo de lei o adolescente não fazer sexo, né? Já querendo entrar aí nas questões de valores e religiosidades da vida das pessoas. Ai, a gente precisa estudar tanto sobre adolescente, a gente passa a estudar adolescente pra lidar com adolescente. Ó, gente, se eu começar a falar aqui, eu vou começar a criar uma polêmica tão grande que não vai ser agora nessa live, vai ser outro vídeo especial que eu vou fazer. Homossexualismo, grupo de amigos, adolescente vítima de violência, drogas, educação em limites, conversas entre pais e filhos, baladas, sono da adolescência, escolha da profissão, distúrbio do comportamento, ser pai e mãe de filhos adolescentes. Esse livro é massa, tá? Eu tenho uma coleção toda, que eu sou dessas gulosas, né? Esse é massa. Depois eu vou tirar uma fotinha e vou colocar lá nos stories de cada livro desse, tá? Tem a prática cognitiva na infância e adolescência, que é muito legal, e tem uns capítulos falando sobre a adolescência que é muito legal, tá? E aí, pra galera que gosta mais dessa coisa do cognitivo comportamental, é um livro muito bacana pra ler. Fala de várias demandas da adolescência. Transtornos de tique, transtornos alimentares, fatores de risco para drogas, manejo de comportamento suicida, problemas da infância relacionados ao sono. Tem infância e adolescência, tá? Então é muito bacana, muito legal de ter. Eu comprei ele no último congresso que eu fui de psiquiatria e neurologia. Maravilhoso esse livro. Grossão a Bíblia, ó. Maravilhoso. Tem esse que é o basicão, que eu tenho inclusive nos destaques, já sempre falo desse livro, amo esse livro, que é Crianças e Adolescentes em Psicoterapia e Abordagem Psicanalítica. E aí vocês veem que eu bebo de todas as abordagens. Muito bom. Tem esse que é maravilhoso, que fala do cérebro do adolescente, tá? É massa esse livro, a gente precisa entender essa parte neurológica. Esse inclusive foi um presente da minha irmã na Carla, minha best, que se formou hoje em nutrição, virou Nutri, além de make-up perfeita que ela é. Agora ela vai virar uma Nutri perfeita. Ela que me deu esse livrinho de presente, tá? Maravilhoso. A gente tem esse de Gestalt Terapias com crianças, que é massa, mas a Luciana Guiar, ela tem um só de adolescentes, que é massa, tá? Eu já divulguei ele aí, já indiquei ele. Eu não tenho ele físico, por isso que eu tô mostrando o físico de criança. Eu tenho ele online, o de adolescentes. Que, na verdade, é de um aplicativo que eu compro o livro mais barato online, que eu, inclusive, já dei aqui de dica pra vocês, tá? Que é do... Como é o nome mesmo? Do aplicativo? Amazon. E tem esse livro aqui, que eu acho massa, gente, que esse livro é Viva Esse Livro. Eu uso esse livro como ferramenta terapêutica para atender adolescente. É um livro massa. Então, assim, ó, eu comprei o livro, e quando eu vou atender algum adolescente, eu uso algumas partes dele, tiro xerox, tá? Ou eu uso ele todo, depende. Mas tem muita coisa legal aqui. Por exemplo, meu lado menos habilidoso. Escreva seu lema, ação 1, 3 vezes, usando, porém, seu lado menos habilidoso. Se você é destro, escreva com a mão esquerda. Se você é canhoto, escreva com a mão direita. Seu lema 3 vezes. Então, assim, coisas muito bacanas pra gente trabalhar no dia a dia aqui com adolescente.
que pode dar pano pra manga pra outras coisas. Aí fala de medo, tá? O adolescente adora essas coisas coloridas, adora essas coisas que fazem uma associação com diários, com as questões também online. Ai, gente, isso é outra dica que é massa pra trabalhar com ferramenta com adolescente. Pensem em tudo. Ai, deixa eu te falar psicologia e comportamento. Vou postar todas essas dicas no Stories, tá? E botar no destaque de dicas de livro. Vai ficar lá para sempre. Pode deixar que eu vou postar tudo pra vocês. E aí, o que é que a gente faz com adolescente? Adolescente gosta de quê? Gosta de estar online. Gosta de estar no mundo digital. Então, a gente vai lá, vê tudo que tá rolando, principalmente no Instagram, né? Essas coisas, enfim, um monte de coisa aí, rolando de novo. E aí a gente usa as ideias no atendimento com eles aqui. É massa. Por exemplo, esse negócio que tá tendo agora, esses quiz, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu posso usar fazendo o quiz diretamente pelo celular. Só não vou postar. Ou eu posso fazer um quiz no papel aqui. Eu mesmo elaborar os quiz. Entende? Velho, é muito legal. Porque aí o adolescente começa a ter outra ideia do atendimento aqui que está fazendo com você. Você está atendendo ao adolescente, à demanda dele, ao perfil dele, ao que interessa a ele. Tá? Você não está aqui para fazer com que o adolescente se sinta forçado a estar aqui também. Né? Você não é mais um adulto chato que atende o adolescente. Você não é mais o adulto que vai dizer para o adolescente o que ele tem e o que não tem que fazer. Tá? É o contrário, você vai falar adolescente, o que é que você está a fim de fazer aqui? Né? Isso aqui é seu espaço. Vamos lá, me diz aí. Né? E aí você precisa conhecer um pouco sobre a adolescência. E aí, eu digo mais, você precisa voltar à sua adolescência. E você precisa reeditar, ressignificar a sua adolescência. Inclusive, no meu curso online, o primeiro módulo é isso. E eu ainda passo uma atividadezinha para vocês fazerem, que eu dou o quê? Um feedback. Tá massa, hein? Tá massa. Então, a gente começa trabalhando a nossa adolescência, a adolescência do terapeuta, para depois a gente saber quem é o adolescente que vai estar aqui na sala com a gente, tá? Eu só vou reconhecer o outro se eu primeiro me reconheço naquele lugar do outro. Isso não significa dizer que eu vou me colocar no lugar do adolescente. Isso significa dizer que eu vou pensar que eu já fui adolescente também, que eu tenho minhas implicações de adolescência e que às vezes isso está atrapalhando eu atender o adolescente. Eu olhar para ele com empatia, né? Eu olhar para ele e pensar, esse adolescente tem demandas, esse adolescente tem necessidades que são próprias deles e eu preciso olhar para elas. Se eu nunca olhei para as minhas, gente, se eu não elaborei a minha adolescência, eu não vou saber olhar para o outro. Eu não vou estar aqui livre, eu não vou estar aqui, sabe, tranquila, eu não vou estar aqui inteira para esse adolescente. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso terapia pessoal, que é outra coisa que eu boto no mesmo lugar do patamar da supervisão, e eu preciso reeditar a minha adolescência. Eu preciso reeditar a minha infância, senão eu não vou dar conta de atender esse público, porque a gente é humano. A gente não pode esquecer aquela frase classicuna do humanismo, que diz, diante, né, técnicas existem, as técnicas são maravilhosas, mas diante de um ser humano, eu sou um ser humano, tá? Eu não lembro dela ao pé da letra, mas ela diz isso. E eu acho isso genial, porque a gente muitas vezes esquece que a gente é humano, né? Que a gente já viveu aquela fase, que a gente já viveu aquela circunstância, e a gente precisa só entender que se a gente estiver bem resolvido com elas, a gente vai conseguir estar aberto para ser terapêutico com esse público que vem pra gente, que bate na nossa porta, que entra aqui muitas vezes sem pedir, né? Que vem por uma vontade de outras pessoas, não pela dele. E que só aqui vai descobrir que tem uma vontade que é dele, que pode se prevalecer. Mas para que ele se sinta à vontade para isso, para que esse adolescente se sinta à vontade para isso e não crie resistências, você precisa antes estar sem as suas, tá? Então isso precisa ser trabalhado, é essencial para dar certo. Meu povo, acabamos a nossa live de hoje, que eu tô super didáticazinha, tá? Esse ano. Eu tô uma pessoa que eu não vou me exceder, eu tô uma pessoa que vou trazer conteúdo, vou encharcar vocês de conteúdos,
tá? E outra coisa, aproveitem, eu vou dar os recadinhos, tá? Aproveitem. Meu Instagram tá cheio de conteúdo. Muita coisa que vocês me perguntam já tá lá, já postei. Tá respondido 500 vezes de trás pra cima, de cima pra frente. Então assim, ó, tira um dia na semana e dá uma pesquisada no meu Instagram. Vai ver tudo quanto é coisa que eu já postei. E estuda lá. Que tá massa. E não tá massa só com as coisas que eu postei, não. Tá massa com os comentários que as pessoas fizeram. Tá massa com as perguntas. Tá massa com as polêmicas. Tá massa com os outros olhares das pessoas que generosamente vêm pra aqui, pra minha página e trocam comigo, né? Que não me deixam falando sozinha. Porque eu falar sozinha, eu não vou dar conta. Porque a minha verdade não é absoluta. A minha ideia é vocês trocarem comigo. Isso enriquece esse espaço, não pra mim, pra todo mundo, né? Essa é a ideia. Tô aqui pra todo mundo enriquecer. A gente tem que tudo ficar bilhardário, sendo terapeuta de criança e adolescente. Essa é a minha meta. Vambora comigo. Colem na minha, que vocês vão se dar bem. Vocês vão se dar bem. Gente, muito, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelos elogios, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Vocês são tops, vocês são ótimos. Muito obrigada por vocês me permitirem compartilhar os meus conhecimentos, Poli. Muito obrigada por vocês colarem na minha muitas vezes. Muito obrigada por vocês confiarem naquilo que eu falo. Confiarem naquilo que eu quero realmente dizer a vocês. Que tá dando errado, que tá dando certo. Isso é massa, isso me empolga, isso faz com que cada ano eu queira fazer mais e mais e mais do que eu tô fazendo, tá? E vambora pro curso online agora? Todo mundo lá se inscrevendo. Até hoje, meia-noite, esse curso online tá com desconto, tá todo mundo. Abri o descontão pra todo mundo. Vai sim, Verônica, vai ficar gravada 24 horas aqui no Instagram e vai ficar gravada enquanto houver YouTube no meu canal do YouTube. Vamos lá se inscrever pro curso de adolescente, que é até o dia 11. Depois do dia 11, acabam as inscrições e aí outra turma só no que vem, tá bom? Outras coisas virão. Segunda-feira provavelmente vai ter live, mas eu confirmo com vocês, com Luciana Caldas, sobre outros planos que a gente tá fazendo, outras coisas. Terça-feira que vem tem live de novo. E essa live de terça-feira que vem, eu tô achando que ela vai ser bem especial, tá? Não vou agora dar spoiler, porque eu ainda vou tentar organizar ela, porque eu não vou estar sozinha nessa live. Mas vai ser uma live... tô louca pra xingar. Eu vou me controlar mais esse ano. Muito especial, se sair tudo do jeito que eu penso. E eu divulgo, estejam aqui olhando todas as minhas coisas, que vocês vão saber de tudo, tá? Obrigada por vocês estarem aqui hoje comigo. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo!